O tema do trabalho é a globalização e a reestruturação produtiva no capitalismo atual, e trazemos o pensamento de Zygmunt Bauman sobre a globalização. E aí, globalização é a intensificação da integração econômica e política internacional. Ela é marcada pelos avanços nos sistemas de transporte e de comunicação. E aí, por se caracterizar como um fenômeno de caráter mundial, muitos autores preferem utilizar o termo mundialização. E alguns também falam sobre a aldeia global, né? Que o sentido de chamarem de aldeia global é porque a globalização ela não se limita só aos planos políticos e econômicos, né? Ela ocorre também no âmbito da cultura, porque observa-se que há uma troca de costumes, hábitos, mercadorias. Então, e aí, como exemplo da globalização, eu coloquei a internet, né? Porque através da internet é possível se comunicar com pessoas que estão do outro lado do mundo em tempo real, independente de fuso horário, de clima, o que for, a internet possibilita isso. E aí, o processo de globalização em seus moldes atuais vem sendo duramente criticado por alguns intelectuais e grupos sociais, né? Porque a principal afirmação é que esse processo ocorre de uma forma que beneficia apenas as elites econômicas e os países dominantes, né? Em detrimento das populações pobres e as regiões de todo o mundo. E aí, reestruturação produtiva. A reestruturação produtiva, ela refere-se aos processos de transformação nas empresas e indústrias. Ela é um fenômeno ligado à globalização, e os dois principais elementos da reestruturação produtiva são inovação tecnológica e a inovação organizacional. E aí, a reestruturação produtiva, ela também é chamada de capitalismo flexível, né? Porque antes da reestruturação, o modelo de produção que predominava era o toyotismo e o fordismo, que era aquele produção em massa, trabalho repetitivo, né? E aí, nesse contexto, emergiu no plano econômico a retomada do modelo liberal ou neoliberal, né, que é pautado na predominância máxima do setor privado e a mínima intervenção do Estado na economia. E aí, no plano administrativo, a implementação do toyotismo como modelo de produção passou a ser a nova tônica do desenvolvimento. O trabalho especializado, marcado pela alienação da complexidade da linha fabril e pela repetição de uma mesma função pelo trabalhador, foi substituído pela flexibilização das funções, né? O empregado, ele passava a ser deslocado do seu posto conforme as necessidades da empresa. Então, um mesmo operário, um mesmo trabalhador, ele realizava diversas tarefas ao mesmo tempo. E aí, um pouco de quem foi Bauman. Zygmunt Bauman nasceu em 15 de novembro de 1925, na Polônia. Ele foi um sociólogo, filósofo polonês, né, professor de sociologia, e ele é considerado o maior intelectual vivo e teórico da pós-modernidade. E aí, em uma de suas obras, né, em A Globalização, As Consequências Humanas, ele aborda esse tema, né, de globalização a partir de várias perspectivas, como as de classes, a do sistema prisional e dos estados-nação. E aí Bauman, ele é uma das vozes mais críticas da sociedade contemporânea, e foi ele quem criou a expressão modernidade líquida, né, para classificar a fluidez do mundo onde os indivíduos não possuem mais padrão de referência. E aí Bauman, ele estabelece uma relação entre a sociedade e o indivíduo, comparando as gerações e discutindo questões como identidade, democracia, laços sociais e também as relações entre liberdade e segurança do indivíduo. E aí Bauman, ele considera que no século XX ocorreu uma mudança na sociedade de produção para a sociedade de consumo. E aí essa mudança, Bauman diz que foi uma passagem de toda uma era mundial. E aí Bauman ele escolhe o termo líquido, né, para se referir à pós-modernidade,
facilmente adaptáveis, fáceis de serem moldados e capazes de manter suas propriedades originais. E aí é uma relação que emerge em um conjunto de instituições, regras, lutas e sistema simbólico, político e econômico definido em uma estrutura social particular. E aí, para Bauman, a liquidez ela é constitutiva. E Bauman, ele defende a tese de que a globalização é um problema que intensifica as desigualdades sociais na medida em que fortalece as relações capitalistas entre mandatários e receptores. E para Bauman, os investidores estrangeiros, eles visam apenas o lucro. E aí, desse contexto, ele elabora uma outra concepção de globalização, que é a instantaneidade do transporte da informação, né? Como o mesmo diz, a comunicação ela é barata, imunda, e sufoca a memória, em vez de alimentá-la e estabilizá-la. E aqui tem um trecho, né, uma pequena frase que ele falou, que ele escreveu em Globalização, as consequências humanas. Ele diz que a globalização tanto divide quanto une, e divide enquanto une. E aí, Bauman, ele caracteriza a nossa sociedade como a sociedade de consumidores. Ele diz que as nossas relações sociais são baseadas apenas no consumo, né? Quando Bauman, mas assim, quando Bauman fala sobre sociedade de consumidores, ele não está se referindo só a pessoas consumistas, né? Compulsivamente consumistas. Não, nesse contexto, ele quer dizer que o centro da nossa vida social é o consumo. E aí, por fim, né, deixo aqui um pensamento sobre a globalização, que a globalização para alguns ela é algo bom, para outros algo ruim, mas que para todos é um processo irreversível. E aí eu vou deixar uma música que remete ao pensamento de Bauman, que fala sobre a globalização e o que ela causou na nossa sociedade. Na bolsa de valores, ações pra todo lado. O norte evoluiu, o sul tá atrasado. Produto estrangeiro, prateleira nacional. A galera não importa, o que importa é o capital. Tecnologia de forma brutal, aumentando a exclusão em escala mundial. Como eu já falei, tá tudo mal. A galera não importa, o que importa é o capital. Vinho francês, charuto cubano, terno italiano, iPhone americano. Vamos produzir que a galera tá comprando, morrendo de trabalhar, mas pelo menos tá luxando. Vou no McDonald's comer um Big Mac, tomar uma Coca-Cola, essas marcas são de fora. Volto pra casa no meu carro da Mercedes, usando meu relógio que eu comprei dos franceses. Chego em casa e ligo a TV, ela foi muito cara, ela é da LG. Deito no sofá, estou muito feliz, pego no controle, coloco na Netflix. Multinacionais que tomaram meu país, deixando um mais triste e o outro mais feliz, despertando nas pessoas o espírito consumista, aumentando o poder do sistema capitalista. Música de fora estão no topo das paradas, eu ouço Justin Bieber e também ouço Metallica. Bob, Michael, Elton e Kurt Cobain, eu ouço a Rihanna e também o Eminem. A Sony Music não para de gravar, porque ela sabe que todos vão baixar. Em pouco tempo a música vai estourar e no Spotify ela vai tocar. Tecnologia de forma brutal, aumentando a exclusão em escala mundial. Como eu já falei, tá tudo mal, a galera não importa, o que importa é o capital.
multinacionais que tomaram meu país, deixando um mais triste e o outro mais feliz, despertando nas pessoas o espírito consumista, aumentando o poder do sistema capitalista. Músicas de fora estão no topo das paradas. Eu ouço Justin Bieber e também ouço Metallica, Bob, Michael, Elvis e Kurt Cobain. Eu ouço a Rihanna e também o Eminem. A Sony Music não para de gravar, porque ela sabe que todos vão baixar. Em pouco tempo a música vai estourar e no Spotify ela vai tocar. Tecnologia de forma brutal, aumentando a exclusão em escala mundial. Como eu já falei, tá tudo mal, a galera não importa o que importa. E aqui são as referências do nosso trabalho. Bom, foi isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição.